Você já viu na rua aquela placa, aquela faixa dizendo reduza a parcela do seu veículo em até 80%? Juros abusivos, revisão de financiamento, judicial ou extrajudicial? Pois hoje a gente vai falar sobre isso. Com frequência surge lá no escritório aquele cliente que fala assim: ah, doutor André, acabei de comprar o meu carro, comprei um carro simples, um Audi, uma Ferrari, né? E qual que é a minha intenção? Eu quero fazer um processo judicial para reduzir a parcela do meu veículo, porque eu sei que na justiça a gente consegue reduzir em até 80%. Toda hora a gente ouve isso, a gente vê faixa na rua, a gente vê o pessoal falando. Então assim, eu ganho R$ 1.500 por mês, mas eu resolvi comprar uma Ferrari porque se reduzir em 80% o valor da parcela eu dou conta de pagar. E aí surge um grande problema, que é o engano das pessoas em relação ao modo como funciona esse tipo de processo, esse tipo de pedido judicial. Existem dois caminhos que são comuns e que a gente vê corriqueiramente em relação ao tema redução de parcela de veículos. Tem o trâmite judicial e tem o trâmite extrajudicial. Então, primeiro a gente vai falar do extrajudicial. O que se vê nos casos de reduz a parcela de veículo extrajudicialmente são aquelas faixas, aqueles sites, aqueles anúncios que são colocados na rua e que dizem que empresas particulares, empresas privadas, vão comprar a dívida do seu financiamento. Então, como é que funciona isso na prática? A empresa te liga e fala o seguinte: você financiou seu veículo em 60 parcelas de R$ 800. Eu vou comprar a sua dívida e você vai passar a me pagar 60 parcelas de R$ 400. Esse tipo de causa já apareceu no escritório, eu não digo uma, não digo duas, não digo três vezes, mas dezenas de vezes, aparece o tempo todo, que é o famoso golpe do financiamento com essas empresas que surgem do nada. Como é que elas fazem na prática? Elas fazem um contrato contigo, em que vai ser feito um financiamento, por exemplo, o teu financiamento, 60 parcelas de 800, ela vai financiar contigo 60 de 400. Ela vai fazer um contrato contigo de 60 parcelas de R$ 400 e vai te dizer: a partir de agora, você vai pagar aqui pra gente o financiamento e eu me viro lá com o banco. E aí o que a pessoa faz na prática? Começa a receber outros boletos e a ignorar o boleto do banco. E paga a primeira, paga a segunda, paga a terceira. Enquanto isso, ela está achando que está tudo tranquilo. Até porque a empresa fala: ó, se o banco te ligar aí, não se preocupe, que agora o problema é meu. Eu vou resolver com o banco. E aí a pessoa fica toda feliz. Ó, que maravilha, acabei de comprar minha Ferrari, paguei lá uma fortuna por ela, mas eu posso agora pagar só 20%, só 50% do valor, porque essa empresa me assegurou isso. E aí, o que acontece na prática? A empresa que fez o financiamento contigo, que disse que compraria essa dívida, ela simplesmente deixa o banco de lado, não toma nenhuma providência, recebe as suas parcelas e no final das contas, quando você pensa que está com o seu problema resolvido, você arrumou um problema dobrado. Por quê? Porque essas empresas elas simplesmente somem, né? Elas não prestam nenhum tipo de garantia, não têm nenhum tipo de credibilidade e elas desaparecem no mercado. Quando elas desaparecem, vem a pessoa querendo processar a empresa. Como é que vai acontecer na prática? A pessoa vai entrar com uma ação judicial contra essa empresa, pedindo de volta todo esse dinheiro que ela pagou, porque nada foi resolvido com o banco. A empresa, em vez de ir até o banco e quitar a dívida, ela simplesmente embolsou ali o valor e não pagou, não resolveu nada. E aí o que surge depois de 3, 4, 5 meses de parcelas em atraso é a ação de busca e apreensão feita pelo banco contra a pessoa que está lá com o contrato em atraso. Porque o banco sequer foi comunicado de nada. Então, isso é um golpe muito famoso, acontece com uma frequência muito grande e a pessoa acaba que tem que pagar duas vezes. Quando o banco chega cobrando 5 parcelas em atraso,
Não adianta dizer, eu já paguei lá para outra empresa. O banco vai simplesmente dizer, eu não tenho relação nenhuma com essa empresa. Então, sua dívida continua. Se for o caso, vai perder de fato o veículo, porque gera o processo de busca e apreensão. E o único jeito de reverter isso é realmente pagando a integralidade do que o banco está cobrando, com atualização, com custos processuais, com honorários advocatícios, sai muito mais caro. E aí sobra aquela opção de processar a empresa que fez contigo aquele contrato. E aí vem o grande problema. A maioria das empresas que fazem esse tipo de coisa são estelionatárias, né? Não é uma empresa séria que vai ali realmente tomar uma providência de quitação da dívida. Ela simplesmente vai pegar aquelas primeiras parcelas do seu veículo, do veículo de mais 10, 20, 50 pessoas. Quando ela encheu o bolso de dinheiro, ela some, desaparece. Isso não quer dizer que eu vou generalizar, que toda empresa é assim. Claro, existem grandes financeiras, existem empresas até menores, mas que são sérias e que realmente fazem um refinanciamento. Elas vão até o banco, fazem a quitação do contrato, mas é importante ter muito cuidado com isso. Como é que a gente vai verificar isso? Se você fechou o contrato com a empresa que vai comprar a sua dívida, é importante que tenha no contrato a seguinte previsão. Em primeiro lugar, a financeira vai ter que ir até o seu banco, verificar quanto falta para quitar o carro, vai quitar o valor do veículo junto ao banco e a partir dali ela assume um crédito contigo. Então, aí sim a gente tem uma transferência de dívida, porque em primeiro lugar a empresa foi lá e quitou junto ao banco. Se ela não quitar o contrato com o banco, não adianta ir pagando para ela as parcelas, porque depois você vai correr um grande risco. Então, existe realmente a possibilidade de se contratar uma empresa privada para reduzir a parcela de veículo, mas em primeiro lugar, não é essa mágica de reduzir um valor, vamos reduzir 80%, desconfie desses casos, não é um valor tão alto. E ao mesmo tempo, é importante se assegurar de que está sendo resolvida a questão junto ao banco. Se o banco não está sabendo da situação, se o banco continua te ligando, se o banco não te perdoou daquela dívida por ter tido a quitação com um terceiro, nada está resolvido e acaba que você vai ter um grande risco de pagar dos dois lados. E aí vem a segunda hipótese, que é a redução da parcela dos veículos através de uma medida judicial. Existem processos judiciais de redução da parcela do veículo? Sim, existem. Existe banco que cobra taxa de juro abusiva, o tal do anatocismo, comissões, várias parcelas ali que não são devidas. Dá até para escrever um livro gigante sobre isso. É um tema bem abrangente. As cláusulas contratuais são inimagináveis, tem centenas de modalidades de cobranças abusivas. A gente levaria assim dias para explicar item a item. Mas é importante ter uma noção geral para saber se compensa propor uma ação judicial ou não. O primeiro alerta que se deve fazer é em relação às promessas de processos judiciais mágicos. Aqueles processos que dizem, do mesmo modo em que se fala lá na medida extrajudicial, que a parcela do seu veículo vai ser reduzida magicamente em 80%. A pessoa sequer leu o seu contrato de financiamento, não sabe o banco em que o carro foi financiado e simplesmente generaliza. Para todos os casos eu vou reduzir até 80%, 60% do parcelamento do seu veículo. E o que a gente vê na prática do dia a dia dos casos que envolvem esse assunto? Existem de fato bancos que tomam medidas abusivas, que cobram valores a mais. Mas se pegar as grandes instituições financeiras do país, os maiores bancos, que são os responsáveis por 90% dos contratos de financiamento, já é superado isso, não se vê muita abusividade. Quando se encontra algum tipo de abuso no contrato de financiamento, são valores pequenos. Então, o que eu vejo acontecer com frequência? Às vezes a pessoa procura um advogado com a esperança de ter uma redução grande da parcela do veículo. Ele está pagando R$800 e pretende pagar logo 400. E acontece às vezes até do cliente me procurar, falar: doutor André, acabei de comprar um veículo, saí da concessionária agora, a primeira parcela entra mês que vem
e eu já quero reduzir para 50% o valor. E aí é a hora que eu explico que não é bem assim. Existem contratos que podem gerar redução em até 50%? Existem, mas são raros, né? É muito difícil encontrar hoje um banco que tenha uma cobrança tão abusiva, embora, claro, a gente não possa generalizar. Existem casos. Mas a maioria das situações que eu vejo de processos de redução de parcela de veículo, de financiamento, são procedências em uma proporção pequena. Então, se ajuiza a ação de um veículo em que está se pagando 60 parcelas de R$ 800, a pessoa vai passar pelos gastos com advogado, pela propositura da ação, aquele acompanhamento contínuo do processo, aquela dor de cabeça junto ao banco, e muitas vezes vai ter uma redução de 800 para R$ 750 cada parcela. Teve a redução? Teve. Mas e aí? Não teve um gasto inicial com advogado? Também teve. Pode ser que tanto o gasto com advogado ali se aproximou muito do valor que se teve da redução. Então acabou que ficou elas por elas, né? Nem compensaria fazer isso. Então, mesmo nos casos em que se busca um advogado para solucionar a questão, é importante verificar se de fato está sendo abusivo de forma real e concreta. As decisões são tomadas de acordo com entendimentos firmados na justiça. Então, o advogado ele tem que pesquisar os entendimentos recentes, porque já existiu decisão lá de 1952 em que dizia que o valor do financiamento seria reduzido a 50%. A gente não pode hoje ajuizar uma ação com esse fundamento. A gente tem que pesquisar o que a justiça tem decidido agora e, nesses casos, a grande maioria tem decidido que boa parte nem tem que ser reduzido, os contratos já estão ok, sem qualquer abusividade. E na outra parte, que é uma grande maioria, quando existe um abuso, ele também é mínimo. Então, pessoal, o objetivo do vídeo não é desestimular ninguém a tomar medidas judiciais, nem de refazer o financiamento. Existem opções que estão disponíveis, a justiça tem que ser feita. O que se busca aqui é evitar que as pessoas caiam em golpes, pensando que estão em busca de uma coisa e estão atrás de outra, e não ajuizar processo de forma iludida, né? Às vezes a pessoa nem comprou o carro ainda e já vai até a concessionária contando com isso. Então, tomem cuidado, que isso, às vezes, num primeiro momento parece muito vantajoso, mas a longo prazo pode ser uma dor de cabeça enorme.